Bom dia, caros irmãos e irmãs, amigos, amigas que nos acompanham. A Escola Dominical Online, aqui da Igreja Metodista em Lorena, e com a alegria nós temos estado com vocês regularmente, né? E juntamente com os outros irmãos e irmãs, colegas de ministério, né? De ensino, de educação cristã. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade em oração, sabendo que o Senhor tem nos conduzido e, ó Deus, permita que essa palavra chegue ao coração, à terra boa, Senhor, para que a semente possa frutificar para a vida eterna, salvando vidas, não pelos meus méritos, mas pelos méritos únicos e suficientes de nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu por nós na cruz, num sacrifício definitivo, o bastante suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu te agradeço, fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos neste momento especial de aprendizado. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, é interessante que nós sempre nos vemos em momentos que exigem de nós a oração, né? E é justamente o nosso foco principal como tema, não é, das nossas reflexões desta manhã em escola dominical. O texto básico para nós é justamente o momento em que Jesus ora com mais fervor, se é que eu posso dizer assim. Pelo menos parece que foi no momento de maior angústia do nosso Senhor. Foi quando ele já estava prestes a ser preso lá no jardim do Getsemane, e ele se encontra em grande angústia de coração, a ponto de Lucas, o evangelista, fazer essa observação que o suor de Jesus brotava em gotas de sangue sobre a sua pele. Não é? Tal era a angústia do seu coração, fato que inclusive é confirmado pela medicina. E ele então diz assim lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Percebam que o evangelista observa e ressalta duas vezes a frase de Jesus: orai para que não entreis em tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: não nos deixeis, né, em outras versões, cair em tentação. Quer dizer, te percebe que a tentação é algo bastante presente na vida, especialmente daqueles que creem, né? Daqueles que são motivados pelo Espírito Santo a uma nova vida, a um processo de santificação, como nós temos falado nesses últimos tempos, né? Sobre a maturidade cristã. A oração faz parte do procedimento, dos recursos que o próprio Deus nos dá para que nós possamos ter força
e intimidade suficiente com o próprio Deus para que nos deixemos ser santificados por Sua palavra, por Sua presença, por Sua bênção, por pelo Seu reino em nossa vida, né? E aí isso fica muito forte no Evangelho de Lucas, embora se apresente também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, todos eles tecem, registram esse momento crucial na vida e na missão do nosso Senhor Jesus. E então nós queremos pensar que a pretexto, né, do contexto do que nós estamos conversando, que é a maturidade cristã, o nosso desenvolvimento a cada dia melhor, não é, aos olhos do nosso Deus, cada vez mais cidadãos do reino de Deus, não é? Neste mundo, porém não deste mundo. E então, nós temos conversado isso, e eu conversei com vocês todos, né, no último domingo que eu estive com vocês, sobre a intimidade com Deus. Falei do rio que o profeta vê e que vai enchendo todo o templo a ponto de envolvendo o profeta e chegando num limite em que ele não podia mais controlar-se, mas ele tinha que nadar, porque a água foi crescendo, foi subindo a ponto de chegar até a sua cabeça e ser preciso ele nadar nesse oceano. Então, todo o significado da mensagem, não é, bíblica é essa, nos deixarmos inundar pela presença de Deus, e o próprio Jesus sempre usa a figura da água, né? De nós tomarmos, de bebermos essa água, de nos transformarmos nós mesmos nessas fontes de água viva, para que outros também bebam, né? Então nós estamos falando agora não só de maturidade, mas da maturidade no aspecto de termos em nossa vida cada vez mais se desenvolvendo a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, não é? A ponto do apóstolo Paulo, no final da vida, dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, não é? É todo o significado do batizado, que nós morremos com Cristo e renascemos com Ele, ressuscitamos com Ele, não é? Então é todo o significado da água do batismo, né? Quando nós afundamos, quando nós somos mortos com Cristo, não é? Esse significado aqui também da água, e nascemos agora da própria água, não mais agora da vontade da carne, né? Mas do Espírito. Então Jesus diz: nascermos da água e do Espírito, né? Isso é maravilhoso, muito profundo. E aí, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja de Corinto, ele chama a atenção dos irmãos e ele fala da disciplina. Então, nós, como crentes em Cristo, como cristãos, não é? Na nossa maneira de viver e de crer, na nossa fé em Jesus como o único Salvador que é proposto pelo próprio Deus, não é? E nós precisamos ter uma disciplina. Há necessidade de uma busca dessa intimidade. Nós falamos disso no último dos nossos encontros. E o próprio o apóstolo Paulo fala da disciplina. Ele compara com aquele evento que acontecia nos tempos em que ele viveu, não é? Na própria Corinto, as corridas de atletismo. Ele fala dos atletas e ele fala da necessidade de disciplina, né? de mesmo disciplinar, dominar o corpo para poder conseguir a vitória, né? E ele dizia: aqueles para conseguirem uma coroa que era corruptível, que eram os louros, né? Da própria planta, né? Que eram colocados, aquilo era uma glória para eles diante do imperador, né? Diante do governo da época,
diante da sociedade. E aí Paulo fala que nós também estamos correndo uma corrida, que é uma corrida cristã, a corrida do crescimento, do cada vez melhor, do cada vez mais próximo da estatura de Cristo, né? E ele fala que nós estamos correndo não mais por uma coroa corruptível que vai ficar aqui, mas uma coroa da vida eterna, não é? Então isso é maravilhoso. Mas aí ele fala para os coríntios, né? Desculpe, para os coríntios, nós temos que nos disciplinar, né? Não podemos nos contentar com uma vida cristã superficial, se é que nós podemos chamar isso de vida cristã, né? E mais uma vida de intimidade. Então, a lição de hoje vem iniciar com a gente uma conversa sobre os recursos que o próprio Deus nos oferece e que o Espírito Santo vem renovando em nós e nos motivando a isso. Então, são vários princípios, vários recursos que nós temos, que o Senhor nos dá, que a Bíblia fala, Jesus coloca, né? E John Wesley, que é o fundador do metodismo lá na Inglaterra no século XVIII, fala para nós que são meios de graça, né? Que Deus nos dá e que estão à nossa disposição. E o primeiro deles, que é a oração, né? Oração, seja ela como Wesley preconizava, ou melhor, vivia, né? E o próprio Jesus, né? De alguma forma, assim, de uma forma sistemática, não é? Individual, porém sistemática, não é? O Wesley vivia isso, Jesus tinha a forma dele, e cada um de nós precisamos sistematizar a nossa vida de oração, de uma forma regular, não é? E nesse caso eu estou falando muito mais do que aquela oração espontânea que a gente faz o tempo todo, né? Seja na rua, no banco, no mercado, preparando a refeição, a gente está sempre, de alguma forma, ali na presença de Deus, muitas vezes dirigindo palavras muito espontaneamente, né? Mas agora falando de uma sistematização. E aí eu volto aqui no texto que nós lemos agora em Lucas, né? E que também são registrados em outros evangelhos. O texto começa assim: Jesus dirigiu-se a um lugar chamado Getsêmani, não é? E ele vai nesse lugar para orar, né? Saindo foi como de costume, percebem? Para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, né? Ele fala com os discípulos: orai, e por sua vez ele se afasta e de joelhos orava. Então a gente percebe que Jesus também, possivelmente, né? É o que nós podemos entender também do texto. Ele busca um lugar específico. Não que o lugar seja fundamental, porque ele mesmo vai dizer para a mulher samaritana: não é aqui nem acolá, né? Não é ali nem cá, não é naquele monte, não é em Jerusalém, não é na Samaria, mas é no Espírito, né? Antes de tudo, um lugar dentro de nós, não é? Algo extremamente espiritualizado. Mas também, dentro dessa questão sistemática, nós separarmos esse lugar. Agora é uma questão de tempo e de espaço, né? Que são conceitos fundamentais nos estudos de história e de geografia, né? As coisas acontecem num tempo e no espaço. A Bíblia fala: há tempo para tudo, né? Então, nesse aspecto de nós também temos um lugar em que significa muito para nós, um lugar em que a gente marca, não é? Um lugar que a gente marca o encontro com Deus, né? O Wesley vai dizer, a oração é um grande recurso que nós temos de nos aproximarmos de Deus
e de Ele também se achegar-se a nós, ou melhor, de achegar-se a nós. Como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato, não é? Então é o momento que a gente abre a porta e convida Jesus para entrar naquele lugar. Percebem, meus irmãos? Talvez eu esteja até sendo muito poético, o texto, né, que nós estamos estudando, do escritor que também nos inspirou nessa revista nova, né, publicação da editora Angular, da Igreja Metodista, e que fala da vida com Deus, né, e talvez seja até um pouco poético de nossa parte, mas é maravilhoso pensar assim, em que Deus está à nossa disposição. Meu Deus, eis que estou à porta. Meu Deus, eu pensar num Deus que está atrás de mim, que está me buscando, que quer me visitar. E eu tenho esse recurso da oração, né? De aproximar-me em silêncio, de derramar-me. Então, João Wesley faz isso com amplitude, né? E Jesus também fazia isso com amplitude. E amplitude eu digo assim também de expressão, de sermos, de derramarmos, é a palavra que eu gosto, né? Derramar-se diante de Deus. Muitas vezes até sem palavras, como Ana, não é? Que mãe de Samuel, que chorava diante do altar de Deus a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, né? Quer dizer, de ser transparente, de colocar tudo diante de Deus, o nosso sentimento. A oração é muito mais do que um pedido, é um momento de partilha, de desabafo, de grito mesmo, não é? Mas aquele momento pessoal, individual, não é? Que muitas vezes é só meu e de Deus. Então, de uma forma sistemática, mas também a oração pode ser e deve ser comunitária, não é? Oração a dois, a três, num grupo, numa congregação, em que a gente também procure compartilhar do sentimento de todos ali, sem nos esquecermos que a oração que Jesus nos ensina, especialmente no Pai Nosso, é um momento também de adoração. Nós temos que entender, meus irmãos, que a oração não pode ser uma lista de pedidos. Isso é ser muito mesquinho diante de Deus e de nós mesmos, diante do Evangelho de Jesus. É muito mais que isso. Isso muitas vezes é uma expressão de um ímpio. Não é um ímpio que buscam essas coisas. Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino, a sua justiça, a sua verdade, né? E nós temos que entender isso. Então é um momento de adoração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Percebe? Depois que a gente vai colocar algumas necessidades, se é que será preciso, porque Jesus diz que antes de nós pedirmos, Deus já sabe do que necessitamos, né? Então, meus irmãos, intimidade com Deus é crescer em santidade, é mais do que se tornar santo no sentido que muitas vezes nós entendemos humanamente, né? Que também tem o seu fundo de verdade, né? De dia a dia ficar longe do pecado, mas sabemos que a perfeição progressiva, né? Mas é vida de santidade, de ser como Enoque foi, como Abrão foi, como Moisés, considerados amigos de Deus. E Jesus fala: já não vos tenho chamado servos, mas de amigos, falando isso para os apóstolos ali, que conviveram com ele durante 3 anos, dormindo, comendo, sofrendo e se alegrando junto com ele, né? Então, a oração é essa riqueza, meus irmãos, e que às vezes nós não entendemos, né? Então, a oração comunitária também, mas sem esquecermos que é um momento de gratidão,
é momento de adoração. É que a oração pura é de alguém que tem um compromisso com Deus, que já fez uma aliança com Ele, que reconhece o seu caráter, né? Então, nós temos que entender isso. Não podemos ser uma pessoa assim que não conhecemos com quem nós estamos falando, sabemos de ouvir falar. E como Jó diz no final do seu livro, né? Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, uma oração de alguém que é considerado pelo próprio Deus como amigo dele, íntimo dele, que convive com ele, não assim um visitante em alguns momentos especiais, né? Então, nós precisamos entender isso também, meus irmãos, porque isso pode estar impedindo a resposta do Senhor às nossas orações, como Tiago diz: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal não só no conteúdo dos pedidos, mas pedis mal na forma como vocês se colocam diante de Deus. Não é sem reconhecer com quem realmente nós, né, estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo. O Senhor do Universo, o Eterno, o Criador, o dono de todas as coisas, de onde nós viemos e por que nós viemos e para o que nós viemos, não é? A grande pergunta que incomoda cientistas, médicos, os intelectuais, os poetas, os artistas, né? Como Gauguin, que tem aquele quadro dele, pós-impressionista, que diz de onde, quem somos, para onde vamos, né? De onde viemos, né? Um quadro famoso de Gauguin. Então, nós precisamos estar entendendo, meus irmãos, que oração é uma riqueza, é um tesouro, não é? E nós temos que saber abrir essa caixa, não como uma caixa de Pandora, né? Mas essa caixa de tesouro, onde nós vamos encontrar uma preciosidade que o próprio Deus nos dá, não é? Que é buscar intimidade com Ele em oração. Bom, a gente tem falado muita coisa, não é? Eu me empolgo, e aí eu volto aqui ao Getsemane, né? E Jesus nos ensina alguns momentos. É interessante essa palavra, né? Para que não entreis. E Pai Nosso diz: não nos deixes cair. Então, muitas vezes vamos sim, vamos entrar em tentação. O próprio Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né? Para sermos provados, não é? No fogo, na prata, como a prata no fogo. Mas para que nós possamos exercitar a nossa fé e experimentarmos a ação de Deus em nossas vidas e sermos mais que vencedores, como a palavra nos diz, né? Então, o Senhor certamente não vai nos livrar da tentação, provavelmente, mas Ele vai nos consolar e nos dar força, nos fortalecer para a vencermos e não cairmos nela, né? Porque a diferença do cristão para o ímpio é que o ímpio se entrega a ela com a maior facilidade, porque a carne é fraca. Jesus fala isso lá no Getsemane, não é? Nesse momento crucial. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos que, com disciplina, dominarmos essa carne para vivermos pelo Espírito. E Jesus diz: orai, orai. Então, esse primeiro recurso que nós estamos falando, de grande importância, como os outros também que nós vamos conversar, é de grande importância. Orai para que não entreis, para não cairdes em tentação. Então, a oração, ela tem vários elementos, ela também vai nos fortalecer, não é? A oração espontânea, como eu coloquei aqui nas minhas anotações, não é?
ela pode ser individual, mas ela também pode ser comunitária, não é? Nós devemos buscar também a companhia de outros para nos fortalecermos em oração, não é? A oração com amplitude de nós estarmos abertos e derramarmos o nosso coração, seja de alegria, seja de tristeza, colocarmos a Deus, não buscando respostas imediatas, mas procurando compreender o propósito de Deus para nós e para outros ao nosso redor naquele momento, e nos contentarmos primeiramente com o consolo de Deus, a esperança de que tudo está nas mãos dele, né? De que ele é bom, que ele não se alegra com o sofrimento, com a dor, não é? Mas com os seus propósitos, sabemos que a vontade dele sempre, por menos que nós compreendamos isso, é boa, agradável e perfeita, não é? Então, nós entendemos isso. E deixa eu ver se tem mais, assim, mais alguma coisa que eu posso estar me esquecendo, né, meus irmãos? Realmente é isso, né? Sistemática, também espontânea, individual, comunitária, não é? E também aprendendo com Jesus, fazendo da oração, meus irmãos, um estilo de vida, né? Como nós vimos em João Wesley, né? E eu que pude estar mais perto de conhecer a vida dele, né? Pude inclusive visitar a sua casa, né? Lá em Londres, e de entrar no quartinho onde ele pela manhã, 5 horas da manhã, já se levantava e ajoelhava-se num lugar determinado, e também acordava os outros moradores da casa para que ficassem em oração, não é? Iniciando a manhã, parece que eles ficavam 1 ou até 2 horas em oração. Eu não me lembro isso, mas o lugar onde ele se ajoelhava, né? E eu pude me ajoelhar ali para ter essa experiência, não como uma superstição, não como um lugar que fosse abençoado ali, a matéria, a madeira, a almofada. Não, eu estou falando de coisas que vão além da matéria, né? Um lugar em que Deus se manifestou tanto, de um servo que transformou, não é? Pelo Espírito Santo, pelo nome de Jesus, um país inteiro, num século de trevas em que a Inglaterra passava, né? E então é algo assim grandioso para que a gente vá além, meus irmãos, vá além e possa se colocar diante do Senhor de uma forma verdadeira, transparente, não é? E Jesus então também tinha um estilo de vida. Ele orava em voz alta, ele orava em silêncio, sozinho, ele orava em meio à missão, em meio ao povo, ele falava com Deus, não é? Então, é um estilo de vida, né? Isso que eu quero deixar bem claro, um hábito, né? De todos os dias, de buscarmos um lugar de oração, como Jesus nos ensinou, não é? Sabemos que a oração é um momento de fortalecimento, não é? Para nós, ela nos traz força, coragem, mesmo que a resposta de Deus seja não, mesmo não, principalmente, não é? Se ele responder para nós não ou espere, não é? O ajoelhar-se é muito mais do que dobrar os joelhos, é submeter-se à vontade de Deus. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ó, meus irmãos, ajoelhar-se. Então, muitos estão ajoelhados, mas não dobram a cerviz. A Bíblia diz que são pessoas de dura cerviz, não se dobram, e quando Deus diz não ou espere, se revoltam contra Deus e abandonam a fé. Nós temos que orar para que isso não aconteça conosco e orar pelos nossos irmãos, nossos filhos, para que eles também não caiam nessa tragédia, nessa desgraça,
né, meus irmãos? E não esmorecer. A oração, ela ensina, ou melhor, Jesus ensina que nós não podemos desistir. Ele conta parábolas de pessoas que insistiram, não é? Ele conta, veja no Evangelho, da mulher que pedia para o juiz defender a causa dela, e ele então, de tanto ela insistir, ele decide. Então ele não compara Deus com o juiz, mas ele está falando de perseverança, de não desanimar, de não desistir. Jacó diz para o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares, não é? A oração não fica sem resposta, não é? É não, é sim, é espere, mas a oração nos dá a força. Uma coisa é certa, a oração sempre vem uma resposta de consolo, né? O texto também da de Jesus no Getsemane diz assim que um anjo veio e o servia e o consolava. E Jesus, então, ao final, se levanta com coragem, volta para os discípulos, não fica sozinho. Nós não podemos abandonar a igreja, a congregação, melhor dizendo, né? Nós somos a igreja, mas o meu irmão também é, e eu tenho que estar com ele, não é? É a igreja do Senhor. Conservarmos em comunhão, o credo apostólico diz a comunhão dos santos. Os santos são aqueles que creem, que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, né? Então é o corpo, a comunidade dos santos. Não podemos deixar, ninguém consegue crescer na maturidade, na intimidade com Deus, somente vivendo sozinho em casa, quem sabe assistindo programas de televisão, evangélicos, pregações, tomando Santa Ceia online. Meus irmãos, me perdoe, isso é para aqueles que estão impossibilitados de sair de casa. Mas você que tem feito isso, você está perdendo um tempo precioso, um recurso precioso que nós também vamos conversar para frente, que é a comunhão dos irmãos. Então, além da oração, e a oração também é realizada na comunhão. A comunhão com os outros irmãos também é um recurso que Deus nos dá para que nós tenhamos intimidade com Ele, meus irmãos. Então, eu quero encerrar, né? Quero não, eu gostaria de não encerrar, porque é um assunto muito rico para nós esgotarmos em apenas 30 minutos. Mas nós já passamos esse momento, né? Mas certamente, na próxima oportunidade, eu continuarei a partir daqui com os irmãos conversando, não é? E prosseguindo as nossas reflexões com outras oportunidades que o Senhor também irá nos dar certamente. Agradeço o tempo de todos, agradeço ao nosso Deus principalmente pela riqueza do seu amor por nós. Oramos em nome de Jesus e abençoamos a todos também no nome de Jesus. Amém.